Adonai Ro'i lo echsar Bineot deshem Yarbitseni. Hoje nós vamos abordar o Salmo 2. Eu quero que você abra a sua Bíblia, por gentileza. Salmo 2. Se houver porventura alguém do seu lado que não tem a palavra de Deus, a Bíblia, compartilhe com ele. Ou acompanhe aqui no Data Show, você vai ser orientado na leitura do Salmo 2. São 12 versículos e nós iremos ler todo ele. Salmo 2. Salmo 2, a partir do versículo 1, diz assim, a palavra de Deus. Porque se amontinam as nações e os povos tramam em vão, os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido e dizem: façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Do seu trono nos céus, o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. Em sua ira, os repreende, em seu furor os aterroriza, dizendo: eu mesmo estabeleci o meu reino em Sião, no meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, hoje eu te gerei. Pede-me e te darei as nações como herança, e os confins da terra como tua propriedade. Tu as quebrarás com vara de ferro, e as despedaçarás como um vaso de barro. Por isso, ó reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, autoridades da terra. Adorem o Senhor com temor, exultem com tremor. Beijem o filho, para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente. Pois num instante acende-se a sua ira. Como são felizes todos os que nele se refugiam. Permaneça com o texto aberto, vamos orar a Deus mais uma vez. Querido Deus, nós te louvamos por tua graça, Pai, muito obrigado. Obrigado por estarmos aqui nesta noite ouvindo, compartilhando a tua palavra. Que o Senhor possa nos alimentar, pois a tua palavra é de fato verdadeira bebida, é verdadeira comida, nos alimenta, sacia nossa alma. Obrigado a Deus por essa noite de domingo tão abençoada. Logo mais celebraremos a ceia, trazendo à nossa memória, ó Deus, tudo aquilo que o teu Filho amado executou na cruz do Calvário para promover a nossa salvação e nos dar a vida eterna. Ó Deus, em nome de Jesus, que haja em nossas mentes e corações uma intervenção poderosa do teu Espírito Santo, a fim de entendermos a tua palavra, pois sozinho nós não podemos compreendê-la. Que o Senhor possa nos auxiliar, e obrigado por lê-la, por nos aproximar dela, por termos a oportunidade de ouvi-la. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amados irmãos, nos últimos dias, algumas palavras se tornaram mais comum em nosso vocabulário. Mobilização, paralisação, bloqueios, greves, revolta, golpe, revolução, rebelião. Essas palavras, elas sempre fizeram parte do nosso vocabulário, contudo, nos últimos dias nós ouvimos com mais frequência e até pronunciamos, talvez com mais probabilidade, com mais ênfase naquilo que de fato nós queremos dizer. Com mais propriedade, essa é a palavra correta, perdão. Estas palavras, irmãos, refletem um sentimento.
refletem de fato um sentimento de insatisfação de algumas classes trabalhistas que se sentem desprivilegiadas por seu governo atual. Em sua maioria, mesmo sem entender todos os detalhes do conflito, apoiamos a luta. Achamos a revolta justa, apoiamos a rebeldia contra governos injustos e corruptos. É aquele tipo de cenário que torcemos para que os pobres rebeldes vençam os governantes ricos e maus. Isso se justifica em alguma medida, pois neste caso os rebeldes são de fato os injustos, os injustiçados. Os injustiçados que pagam uma pesada carga tributária para sobreviver. Mas quando a mobilização não é contra governos humanos e corruptos, e sim contra um governo de justiça e de paz, o que dizer quando os rebeldes apontam as suas armas não contra homens maus, governos totalitários, mas sim contra o próprio Deus e seu ungido? É sobre isso que trata o Salmo 2. Da rebeldia das nações, dos povos, dos reis da terra e seus governantes contra o Senhor e seu ungido. O Salmo 2, irmãos, não fala de uma rebeldia justificável contra um sistema econômico opressor. O Salmo 2 não fala de uma rebeldia de classes trabalhistas que justamente reivindicam diante de um governo injusto e corrupto direitos que lhe pertencem. O Salmo 2 trata da rebeldia dos homens. O Salmo 2 trata da rebeldia daqueles que apontaram as suas armas contra Deus, que se declararam inimigo de Deus. Bem, o Salmo 2 era comumente lido juntamente com o Salmo 1. Pois são os ímpios do Salmo 1 que conspiram um golpe contra Deus e contra o Messias ungido. E daí estes ímpios, eles são convocados ao arrependimento e adoração, são convocados a fugir, não de Deus, mas fugir para Deus, a fim de encontrar a verdadeira liberdade. E isso está no registro do verso 12 do capítulo 2, do Salmo 2. Este salmo é um daqueles salmos que chamamos de salmos messiânicos. Em parte ele se cumpre em Davi, o seu autor, o rei ungido por Deus para governar Israel, mas o cumprimento pleno se acha na pessoa bendita de Jesus Cristo. Esse salmo, ele aponta para o Messias, o ungido de Deus, o Cristo, aquele que cumpre todas as promessas do Antigo Testamento. Algumas profecias do Antigo Testamento se revelam desta maneira: um cumprimento imediato, mas em seguida um cumprimento futuro, pleno, que se acha na pessoa bendita de Jesus Cristo. O Salmo 2, irmãos, ele é naturalmente dividido em 4 partes ou em 4 cenas, como alguns preferem chamar. Me parece que dentro da estrutura da poesia hebraica, isso foi colocado de maneira proposital. É um cântico com 4 estrofes iguais, de 3 versículos cada um. Portanto, do versículo 1 ao 3, os homens em rebeldia contra o Senhor e seu ungido. Os versos de 4 a 6, Deus caçoa da insanidade dos homens rebeldes. Os versículos de 7 a 9, o ungido vencerá. E os versos de 10 a 12, ainda há tempo para se refugiar em Deus e no seu ungido. Vamos, uma por uma, compreender as partes do Salmo. Em primeiro lugar, os homens estão em rebeldia contra o Senhor e seu ungido. Perceba, irmãos, no versículo 1, a perplexidade do salmista. O salmista pergunta: por que se amotinam as nações e os povos tramam em vão?
O salmista está espantado diante da estupidez da rebeldia dos homens. Essa conspiração contra Deus e o seu rei ungido é totalmente, segundo o salmista, destituída de proveito. O salmista diz: eles tramam em vão. Em parte, essa rebeldia é contra o Senhor e Davi, o rei ungido. Você sabe que lá no Antigo Testamento, Deus separa Davi, unge rei. Em parte, de fato, essa rebeldia é contra o Senhor e contra o seu ungido, contra Davi. Contudo, o mais impressionante é que eles estão se opondo ao próprio Deus e ao seu reino de paz e de justiça. Entendemos, irmãos, que a rebeldia não é uma novidade na história dos homens. Na realidade, o que estava acontecendo nos dias de Davi era apenas um reflexo muito bem copiado daquilo que aconteceu em Gênesis capítulo 3, quando a serpente seduziu Eva e Adão e Eva, levando-os a se rebelar contra Deus. Essa foi a estratégia de Satanás. Sempre foi levar os homens a se rebelar contra Deus. Fazer com que os homens fizessem de Deus e do seu reino de paz, o seu reino de amor, um reino inimigo. O mais impressionante é que a rebeldia de Adão e Eva, aquela que aconteceu no passado, também se revela em nós. Todas as vezes, irmãos, que pecamos, que deixamos de cumprir a lei de Deus, estamos declarando guerra contra Deus e contra o seu Cristo. É exatamente isso que o apóstolo Paulo diz quando escreve aos Romanos. Ele diz que nós somos inimigos de Deus e o nosso pecado é uma declaração dessa inimizade. Na rebeldia, ou na realidade da rebeldia de Adão e Eva e de todos os homens, havia de fato, irmãos, o desejo de se livrar de Deus. Observe o versículo 3. Façamos em pedaços as suas correntes, lançamos de nós as suas algemas. É a tentativa, irmãos, de declarar a sua autonomia. A grande questão é que nós, homens, seres humanos, em nossa rebeldia, nós temos alergia à lei de Deus. Nós, pecadores, temos repulsa a toda e qualquer autoridade. Nós queremos, na realidade, ser autônomos. Não gostamos de autoridade, não gostamos de leis, nós não gostamos de regras. Dominar nossa própria vida, esse é o nosso desejo. Foi isso que aconteceu lá no Éden no passado. Nós declaramos que não precisávamos de Deus. Declaramos que o Senhor, Deus, é inútil e desnecessário às nossas vidas. Foi isso que aconteceu no passado. Isso é rebeldia. Isso é, irmãos, rebelar-se contra Deus, é uma declaração de guerra contra o próprio Deus. A grande questão é que os rebeldes querem ser leis para si mesmos. Eles querem ditar suas próprias regras. Isso é muito comum hoje. Alguns dizem assim: eu preciso ser dono da minha própria vida. Eu não preciso de regras ou leis, nem de Deus. Eu sou a regra, a lei e o padrão para mim mesmo. Eu vivo a vida do meu jeito e pronto, ponto final. Quando nós nos rebelamos contra Deus, nós estamos declarando que não precisamos dele. Nós estamos declarando que nós somos suficientes em nós mesmos. Temos as nossas próprias regras, pois percebemos que a lei de Deus, as regras divinas, elas nos amordaçam. São como correntes que nos prendem. E nós não gostamos disso. A grande questão é que nós, os rebeldes, esquecemos que a verdadeira liberdade está em viver dentro dos limites que o próprio Deus estabeleceu para nós. E que viver a nossa própria vontade, dirigir a nossa própria vida, determinar as nossas próprias leis, trilhar o nosso próprio caminho é sempre destruidor. Se essa é a sua postura, meu irmão, minha irmã, sinto muito. Mas sua rebeldia vai lhe levar à morte inevitavelmente. Se opor a Deus e a sua lei não é algo muito inteligente. Na realidade, declara que nós ainda não compreendemos o plano de Deus e isso só revela a loucura dos pecadores. Isso é insano.
Mas como Deus se comporta diante da louca rebeldia dos homens? Segunda parte do Salmo. Deus caçoa da insanidade dos homens rebeldes. Isso é assombroso. É assombroso, intrigante, é aterrorizador. Porque o texto diz, irmãos, no verso 4, que Deus zomba dos rebeldes porque seus maus intentos não podem atingi-los. É mais fácil um personagem de desenho animado atingir o seu Criador do que um pecador atingir Deus. Deus não pode ser atingido. Deus não tem ponto sensível. Deus não tem calcanhar de Aquiles. Deus não tem nenhum ponto nevrálgico. Do seu trono, diz o verso 4, do seu trono, nos céus, o Senhor ri dos rebeldes. É como que se um batalhão de formigas ferozes se unissem para derrubar um grande elefante. É inútil. Que efeito isso teria? Um estudioso do Antigo Testamento chamado Bruce Waltke disse que Deus considera a revolução ridiculamente patética. Como se revoltar contra Deus e atingi-lo? Como destronar aquele que é o dono e criador e sustentador do universo? Meus irmãos, as nossas palavras não podem atingir aquele que sabe o que iremos falar antes delas chegarem à língua. Os nossos caças de guerra não podem atingir o que criou a lei da gravidade, assim como as nossas armas termonucleares não podem ferir aquele que criou os átomos. Atingir a Deus é impossível. Por fim, é insano se voltar contra Deus. Nós não estamos falando daqueles que são considerados rebeldes porque lutam contra regimes opressores. Nós estamos falando daqueles que declaram guerra contra Deus, contra Cristo e seu reino. A rebeldia, irmãos, não é contra um governo injusto e mau. É contra o governo do Deus santo, justo e bom. Mas o que acontece com os rebeldes que pensam que vão vencer a guerra? Quais os efeitos disso? Como é que Deus age? O texto diz que Deus, em sua ira, os repreende. A construção do texto hebraico quer dizer fogo do nariz. Ou seja, ira incendiada. Lá no verso 5, em sua ira os repreende. A construção do texto hebraico aponta para fogo saindo das narinas. É a figura que o texto usa para mostrar que Deus está irado. Na realidade, Deus está extremamente irado. Meus irmãos, Deus ri das tentativas frustradas dos poderosos da terra em lhe atingir, mas Ele não se deixa escarnecer. Ele julgará e condenará os que se voltaram contra Ele. Diz o apóstolo Paulo que a ira de Deus se manifesta dos céus contra toda a impiedade dos homens. É exatamente por isso que Paulo nos diz que Deus os entregou às suas próprias paixões. E a afirmação bíblica é que Deus é Deus irado. Deus está irado. E em seu furor, Ele os aterroriza dizendo: eu mesmo estabeleci meu reino em Sião, no meu santo monte. Deus está dizendo agora que Ele estabeleceu o seu reino, que Ele estabeleceu o reinado, e aqui é uma referência imediata ao reinado de Davi. Davi estava reinando porque Deus estabeleceu o seu reinado. Deus estabeleceu o trono e Deus reina no Monte Sião. Isso significa que o próprio Deus é quem estabelece o reinado do seu ungido. O rei, e aqui uma referência, como já lhes falei, imediata a Davi, foi estabelecido pelo próprio Deus. Quem vai destronar aquele que Deus colocou no trono? Quem vai derrubar aquele que o próprio Deus levantou?
Quem é que vai atingir o ungido de Deus e o Deus que o ungiu? Deus sempre, irmãos, deu a vitória a Davi. E Davi sempre recebeu da parte de Deus a vitória contra todos os seus inimigos. Lembre-se que Davi lutou contra as bestas feras do campo. Ele lutou contra o leão, ele lutou contra o urso. Mas ele lutou também com Golias, ele lutou com Saul, ele lutou com os reis vizinhos e Deus sempre lhe deu vitória. O texto diz que Deus esmagará os rebeldes. Diz que Deus ri das tentativas dos homens se voltar contra ele. É interessante a expressão no verso 6, eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. É o lugar onde Deus reina e ninguém, absolutamente ninguém pode destroná-lo. Observe o verso 9 quando diz, tu quebrarás com vara de ferro e as despedaçarás como um vaso de barro. Todo mundo é frágil. O homem mais forte, o governo mais poderoso da terra, diante de Deus, ele é tão frágil quanto uma criança diante do gigante. É claro que essas palavras, elas não se resumem a Davi. Davi era a sombra do rei que viria. Deus falava principalmente de seu filho Jesus, que terá um reino eterno, sem fim, e que os inimigos nunca, jamais o destruirá. Quem destruirá, irmãos, o reino de Cristo, o reinado de Cristo? Quem destruirá tudo aquilo que Jesus estabeleceu em sua vida e obra? Ninguém. É absolutamente impossível. Por isso, eu lhe chamo a atenção aos versos 7, 8 e 9. O ungido vencerá. O ungido, irmãos, ele surge aqui como aquele que vence. Perceba que agora é o rei ungido quem fala o decreto do Senhor a seu respeito. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. O rei proclama sua revelação ou sua relação de filho de Deus. É assim que Deus tratava Davi como um filho. Mas é na pessoa de Jesus Cristo que isso se cumpre ao máximo. É Jesus quem é o Filho de Deus prometido para governar as nações. É a Cristo que o Pai promete às nações. É Cristo quem recebe as nações da mão do Pai. Jesus é chamado de Filho de Deus, não criado, mas gerado. Teologicamente é diferente aqui. Parece ser a mesma coisa. E alguns ao longo da história da igreja passaram a defender que Jesus não era, por exemplo, criador. Que Jesus não era Deus. Se Jesus não foi criado, mas foi gerado, logo, Jesus também é uma criatura, não longe disso. A expressão gerado aqui não quer dizer que Jesus é uma criatura criada por Deus. De maneira nenhuma. Tu és meu filho, eu hoje te gerei, aponta para o fato de Jesus ser eternamente o Filho de Deus. O texto está dizendo, e o autor aos Hebreus no capítulo 1 faz uso do Salmo 2, quer dizer apenas que desde sempre, desde toda a eternidade, a relação de Deus com Jesus Cristo é de pai e filho. Jesus, ele é o eterno Filho de Deus. Sempre foi. Nunca houve um momento na história, nunca houve um momento na eternidade que o Filho não fosse filho. Ele sempre foi, e isso eternamente. Meus irmãos, o reinado de Davi foi um reinado muito próspero. Porém, pequeno, é claro, diante de grandes impérios, como o de Alexandre, por exemplo. Mas o reinado de Cristo, o ungido Filho de Deus, é gigantesco e tem proporções mundiais.
O Messias divino vencerá a rebeldia das nações, porque o Senhor as submeteu a ele. O Senhor lhe disse: pede-me, e eu te darei as nações como herança, e os confins da terra por tua propriedade. Algumas versões têm por tua possessão. Antes de avançarmos, é importante compreender bem esse texto. Alguns compreendem corretamente que o texto ele tem um forte conteúdo missiológico, aponta para missões, e é verdade. Mas quem pede as nações aqui não é a igreja. Não somos nós que pedimos as nações. Quem pede as nações aqui é o ungido de Deus, e Deus lhe dá as nações. A grande questão, irmãos, é que as nações e os confins da terra já foram dados a Jesus. Seu reino é eterno e não tem fim. A grande questão é que agora cabe a nós, testemunhas fiéis do Evangelho, proclamar essa verdade, para que as nações se rendam àquele que já as possui. É importante compreender isso. Eu já participei de muitos cultos missionários e já cometi também essa gafe teológica de dizer: irmãos, vamos pedir às nações, pois o Salmo diz: pede-me, dar-te-ei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. As nações já foram pedidas. Jesus já pediu, o ungido já pediu ao Pai, as nações é dele, lhe pertencem. Nós precisamos então agora, irmãos, testemunhar, sermos testemunhas fiéis do Evangelho, pregar para aqueles que se revoltaram contra Deus e contra o seu ungido. Falar para as nações que elas estão em oposição a Deus. Que elas podem até pensar que de alguma forma estão correspondendo a Ele, mas na realidade estão andando na contramão. O Rei Jesus nos fez uma promessa. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Mas por que nós seremos testemunhas até os confins da terra? Porque os confins da terra pertencem a Cristo. Perceba que nós mesmos fomos alcançados, porque há muito tempo atrás, missionários norte-americanos e europeus vieram ao Brasil para testemunhar de Cristo. O reinado do ungido de Deus nos alcançou. A prova, irmãos, desse reinado mundial de Cristo é bem exemplificada no lindo hino de louvor ao Cordeiro. Apocalipse capítulo 5, verso 9 diz assim: e eles cantavam um novo cântico. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois fostes morto. E com teu sangue comprastes para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. O ungido, irmãos, ele reina. Jesus, ele reina sobre tudo e sobre todos. O seu reino é sempre eterno. O seu reino é eterno. O seu reino é de glória. O seu reino é de poder. O seu reino é de paz. De maneira que é insano de fato se revoltar contra o ungido de Deus. Agora você percebe a perplexidade do salmista. Todos nós, pecadores, nos revoltamos contra Deus. Quando pecamos, quando deixamos de fazer aquilo que sabemos que é certo, nós estamos declarando revolta contra Deus. E o que fazer agora? A quarta e última parte, o salmista deixa claro que ainda há tempo para se refugiar em Deus e no ungido. Agora sim o salmista entra em cena, trazendo uma severa advertência aos reis da terra. E é interessante aqui, irmãos, porque quando o salmista proclama uma advertência aos reis da terra, no verso 10, por isso, ó reis, sejam prudentes. É uma referência aos reinados, é uma referência aos povos.
é uma referência aos ímpios registrados no capítulo 1, ou no Salmo 1, como melhor compreendemos. Sejam prudentes, adorem o Senhor com temor, exultem com tremor. A advertência é para que os reis abandonem a incredulidade e a idolatria e adorem ao verdadeiro Deus. Sejam prudentes, aceitem a advertência, verso 11, adorem o Senhor com temor. Entenda que o salmista está falando para as nações. E as nações no entorno de Jerusalém eram nações pagãs. Eram nações daqueles que não conhecem a Deus, que não temiam o Deus de Israel, que não se curvavam diante do Todo-Poderoso, do Deus verdadeiro. E daí, irmãos, essa é a mesma advertência que trazemos hoje para os nossos governantes, e não apenas para eles, mas para todos os homens, todas as mulheres que ainda não conhecem a Deus. Abandone o seu pecado. Abandone a sua rebeldia. Desentronize os ídolos do seu coração. Abandone a adoração de si mesmo e se volte para Deus. Pare de fugir de Deus e venha se refugiar nele. Como fugir de Deus, irmãos? É insano, repito. Não é a direção correta. Nós não temos que fugir de Deus. Nós temos que fugir para Deus. Onde encontrar um lugar seguro, distante do Senhor? Onde encontrar um lugar seguro, distante do reinado de Cristo? Onde encontrar um lugar seguro, fugindo de Deus, se revoltando contra Ele, se revoltando contra Cristo? O mundo está em rebeldia. O mundo trabalha 24 horas em rebeldia a Deus. São as ideologias que contrariam a lei de Deus. Até a ciência que beneficia todos os homens. E que aqueles que forem iluminados por Deus compreendem que ela é um instrumento de Deus para abençoar as pessoas. Mas alguns daqueles que a fazem com que ela se volte contra Deus. Houve até quem declarasse a morte de Deus. Que coisa desesperadora. Os homens se revoltaram contra Deus. Apontaram as suas armas em relação a Ele. Aparelharam os seus carros de guerra. Amolaram as suas espadas. Abasteceram os seus rifles. Os tanques de guerra estão apontados para Deus. O mundo é inimigo de Deus. O chamado aqui, irmãos, é uma advertência. Abandone a incredulidade. Abandone a idolatria. Se volte para Deus. Abandone o amor a si próprio. A adoração de si mesmo. Se volte para Deus. Pare de fugir. E se refugie em Deus. O salmista deixa claro que encontramos refúgio em e através do Filho, do Messias ungido, Jesus Cristo. Em um relacionamento íntimo com Ele, que nos livra da condenação eterna. Observe o verso 12. Beijem o Filho, para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente. Mais uma vez o salmista deixa claro que o fim dos rebeldes é a destruição. O salmista deixa claro que não há um fim glorioso para os rebeldes. O fim, na realidade, não é glória, é inglória. Quem vencerá uma luta contra Deus, irmãos? Deus ri, Deus caçoa. É interessante porque Deus não precisa se levantar do trono para esmagar os seus inimigos. Deus jamais entrará no octógono com os seus inimigos. Ele jamais irá para um campo de batalha com os seus inimigos. Porque ninguém tem condições de lutar contra Deus e sair vitorioso. Isso significa que tem que se submeter a Ele. Tem que se tornar um súdito, um escravo do rei.
para se livrar da condenação, para se livrar, irmãos, do juízo, da sua ira, para não ser quebrado como um vaso de barro, tem que ser um aliado divino. Tem que beijar o ungido. E beijar aqui, irmãos, significa submeter-se a Ele, significa tornar-se um súdito do seu reino. Tem que beijar a mão do rei para ser aceito por Ele no salão real. Se você quiser, nesta noite, se você quiser se livrar da ira de Deus que justamente te condena, você tem que se curvar diante do Senhor Jesus. Diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do leão da tribo de Judá, raiz de Davi, aquele que é o alfa e o ômega, a porta das ovelhas, o pão da vida, a luz do mundo, o bom pastor, a videira verdadeira, a ressurreição e a vida, o verdadeiro caminho, a única maneira de você sair debaixo da justa ira de Deus é se curvando diante do ungido. Não se engane. Não há alternativa. Não é história da carochinha. Por que, irmãos, permanecer em rebeldia? Você nunca vai ganhar essa guerra contra Deus. É uma luta em glória. Você só vai ganhar quando você perder. Você lembra da luta de Jacó com Deus? Por que Jacó foi vitorioso? Porque ele perdeu. Ele foi atingido na sua coxa, saiu mancando. Na realidade, nós só ganhamos de Deus quando nós perdemos para Ele. E com isso eu quero dizer que você precisa ser vencido pela graça. Você precisa deixar que a graça lhe vença. Você tem que submeter-se ao ungido e dizer: Deus, eu estou aqui. Eu não tenho como lutar contra o Senhor. É uma luta injusta, na realidade, como eu vou ser vitorioso? Você só vai vencer quando você perder para Deus. Você está disposto a perder para que você possa ganhar? Você está disposto a perder a sua vida? Você está disposto a perder os seus sonhos? Você está disposto a abandonar a sua rebeldia? Você está disposto a abandonar aquilo que você acha que é correto para submeter-se àquilo que Deus planejou para você? Irmãos, Deus não se agrada de um coração rebelde. A rebeldia contra Deus, repito, é a insanidade dos homens. Nós queremos guiar a nossa vida, repito. Queremos ter as rédeas dela na mão, e permita-me ser bem redundante. Queremos direcionar a nossa própria vida, mas a nossa direção é sempre em direção ao caos. E você só será abençoado quando você submeter-se ao reinado do ungido Jesus Cristo. Aí você será vitorioso. Eu quero encerrar, irmãos, chamando a atenção da igreja para algumas realidades. A expressão, por isso, ó reis, deixa claro mais uma vez o interesse de Deus pelas nações. E com isso eu quero dizer aos irmãos que Deus tem ovelhas em todas as partes do mundo, contudo, elas só virão para o aprisco quando ouvir o chamado do bom pastor, através da pregação do evangelho. O Salmo, irmãos, fala aos corações rebeldes. Mas o Salmo também fala da necessidade que a igreja tem de ir proclamar o evangelho, para que rebeldes se aproximem. Deus, ele tem ovelhas espalhadas em todas as nações. Elas ainda não sabem, elas ainda não conhecem o plano de Deus para as suas vidas. E daí, elas só virão para o aprisco do bom pastor através do chamado. E o chamado é a pregação do evangelho. E cabe a nós, igreja do Senhor, cabe a nós compreendermos que a prática missionária, irmãos, é essencial à vida da igreja.
Foi compartilhado algumas coisas acerca desse tema hoje pela manhã na escola da Bíblia, sobre a evangelização. E daí, irmãos, nós temos que compreender que o pecador rebelde só virá quando ele ouvir a pregação do evangelho, e a igreja não pode permanecer em sua rebeldia não pregando o evangelho. Se não pregarmos o evangelho, nós nos colocamos no rol dos rebeldes, daqueles que não obedecem às orientações, à ordem de Deus de ir pregar o evangelho a todo mundo, a toda criatura, ir e testemunhar até os confins da terra. Quero enfatizar, irmãos, que essa é a tarefa que nos cabe. Do que é que trata o Salmo? Os homens estão em rebeldia contra Deus. Deus é inabalável. Ri dessa rebeldia. A ira de Deus está sobre eles. Mas a ira de Deus, irmãos, ela é sempre recheada com graça. De maneira que se os rebeldes se submeterem e beijarem o ungido, eles serão recebidos como filhos também. Serão recebidos no reino de Deus e dele desfrutarão para todo sempre. Portanto, meu amado irmão, você que chegou aqui nessa noite, não permaneça em sua rebeldia. Abandone a rebeldia. Se alinhe com os preceitos de Deus. Beije o ungido. Se relacione com Jesus Cristo, para que você possa fazer parte do seu rebanho. Que Deus possa ter misericórdia de nós e possa abençoar a sua igreja.